A paz do Senhor, povo de Deus! Estamos começando o programa EBD em Casa. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todo. Sejam todos bem-vindos ao nosso videoaula, né? Estaremos ministrando hoje a terceira lição de adultos, que tem por tema geral o relacionamento entre família. Fique conosco até o final desse vídeo, porque a lição promete, é uma lição muito abençoada. E você está convidado a se inscrever em nosso canal, a dar o seu joinha e compartilhar os nossos vídeos. Não se preocupe, não se incomode, porque nós estamos fazendo esse apelo. Mas é justamente para que o nosso canal cresça e ele possa ser divulgado a mais pessoas. Então não se esqueça de dar aí o seu joinha e se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo. E assim você estará nos ajudando a crescer o nosso canal. Pegue a sua caneta, pegue a sua revista, a sua Bíblia e vamos para o comentário da lição de número 3, que tem por título Ciúme, o mal que prejudica a família. Então hoje o cerne da lição, o objetivo principal da lição é sobre o ciúme. Texto áureo está em Tiago 3, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Verdade prática. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então nós vemos aqui que o ciúme, ele é obra da carne, mas o fruto do Espírito são as virtudes do amor de Deus, né? Então nós temos aí que quando uma pessoa se converte ao cristianismo, ele começa a produzir no seu interior o fruto do Espírito, a virtude do Espírito Santo. Isso está resumido e dito pelo apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 17, 1 Coríntios, onde Paulo disse: assim que alguém está em Cristo, nova criatura há. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É mudança de vida, né? Mudança de comportamento, mudança de atitude e mudança de pensamento. Essas são as virtudes do Espírito, ou fruto do Espírito. Você vai ter um novo pensamento, você vai pensar nas coisas que são de cima, e não só nas coisas que são da terra. Você vai ter um novo sentimento, ao invés de mágoa, de rancor, agora entra amor, compaixão, misericórdia, e você vai ter novas atitudes. Se você falava palavrão, se você maldizia, agora você vai só bem dizer e falar palavras boas que vêm de Deus. Então isso é o fruto do Espírito. Agora o ciúme, ele é uma obra da carne, tá? É uma das obras da carne. São 16, então ele é uma das obras da carne. Tem o ciúme normal, geralmente surge em breves momentos, quando a pessoa sente-se insegura da possibilidade de perder seu companheiro. Esse é o ciúme normal, né? Quando, no casamento, né, a pessoa se sente, em momentos, se sente segura e ela deve comunicar ao seu companheiro, né, que se não deve comportar daquele jeito, é um ciúme normal. Deus também tem ciúme de nós. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós, né? Então quem ama tem ciúme, e esse ciúme, ele é um zelo. Mas existe o ciúme, que é o ciúme possessivo, o ciúme exagerado, tá? Acontece em pessoas que são inseguras e que têm medo de perder, têm baixa a autoestima, né? Que é o ciúme obsessivo. Tá? Então, esse ciúme, ele é perigoso. Ele pode causar muitas desavenças, principalmente no lar, ou principalmente na vida de uma pessoa. Tá? Então, pode causar até o feminicídio. Tá? O ciúme exagerado, o ciúme possessivo. E pode até
pôr a pessoa, né, submissa, como escrava, debaixo, né, desse ciúme tão possessivo. Mas existe o ciúme normal, que é o ciúme que você tem zelo. Tá? Mas, em geral, o fruto do Espírito, tá, são as virtudes do amor. São 9. Alguém compara como uma laranja com 9 gomos, mas eu quero aqui trazer, né, para vocês essa novidade, que o fruto do Espírito, ele é as virtudes do amor. O amor, ele é a supremacia, ele engloba todas as virtudes, né? Benignidade, bondade, paz, gozo, longanimidade, fé e temperança, que são 9. Mas é lógico que existe muito mais, certo? Mas o apóstolo Paulo deixa aqui para nós, né, essa verdade. Mas o ciúme, de um modo geral, ele é obra da carne. Desde que você tenha controle, o Espírito Santo tenha controle sobre esse ciúme, como zelo. Aí ele funciona. Mas obsessivo pode trazer problema sério para a vida do ser humano. Então, dando aqui uma explicadinha sobre esses dois termos para você entender, e nós já vamos, então, para a nossa leitura bíblica em classe. Não vamos ler, mas citar aqui os textos, né? Gênesis 37, verso 1 ao 4, verso 11, verso 18, verso 23, 24 e 28. Tá? O nosso comentarista é o pastor Elianal Cabral. Aí ele divide a lição em 3 tópicos principais, que o primeiro tópico é a falha no tratamento dos filhos. O segundo tópico da nossa lição, o ciúme como causa de conflito. E o terceiro e último tópico, os males do ciúme. E já para nós não perdermos tempo, né, para nós ganharmos tempo, eu já vou começar aqui na introdução da lição. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações dos seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles ouviam como um delator e merecedor da hostilidade deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação do conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então, nessa introdução aqui, nós vemos que agora o conflito é entre José e seus irmãos. Estudamos a primeira lição, o conflito entre a família ou na família do patriarca Abraão, né? Entre Sara e a sua serva egípcia Agar. Depois, na segunda lição, nós vemos o conflito na família de Isaac, entre Esaú e Jacó. Tá? E agora nós vamos ver o conflito entre José e seus irmãos na família de Jacó. Estamos estudando aí 3 conflitos nas famílias patriarcal. Tá? Iniciando aqui o nosso primeiro ponto, a falha no tratamento dos filhos. Primeiro tópico, ou primeiro ponto do primeiro tópico, a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava a José mais do que a todos seus irmãos. Gênesis 37, 3. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca, entre Esaú e Jacó.
Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, as consequências graves dessa prática dentro da família. Então nós vemos aqui que Jacó não aprendeu com o que aconteceu na vida dele na casa dos seus pais. E agora ele novamente comete esse erro de dar preferência, né? Ter um filho privilegiado, que era José. José era o filho caçula, né? Os irmãos de José, 11 irmãos, eles nasceram entre aí 6, 7 anos, né, de diferença um do outro. Mas José foi 10 anos. Então, Jacó teve ele muito tempo ali como caçula, né, até que acontece aquele fato dos irmãos chegar a vender José e Jacó pensar que José, e mentiram para Jacó dizendo que ele tinha morrido, e aí o filho caçula agora é Benjamim. Jacó achava que não teria mais filho, mas de repente Deus abre a madre da sua esposa, e ela, Raquel, a esposa amada, e nasce Benjamim. Fica no lugar de José, que tinha morrido, né? Ou seja, os irmãos haviam enganado Jacó pelo ciúme ou pela a inveja que ele tinha de seu irmão José, justamente por Jacó dar preferência para José. Jacó não soube, né, ministrar essa situação. Aí ele dá a preferência para o filho, e isso criou ciúme dos irmãos, né, de José, um ciúme por causa que o seu pai dava mais preferência para José, em detrimento a eles, e esse ciúme produziu invejas, a ponto deles quererem matarem José, e se não fosse um dos irmãos entrar em ação, eles teriam matado. Aí resolveram vender para os ismaelitas. Tá? Um pessoal, um grupo que comprava escravo para vender no Egito. Então José é vendido para os ismaelitas. Ok? Então nós vemos que o sábio, aliás, o inteligente, aprende com os seus erros. Ele erra para aprender, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Tá? Então o sábio não espera errar, mas ele vê o erro dos outros, então ele aprende e não comete o mesmo erro, e por isso ele é chamado de sábio. Né? Então o inteligente tem esse problema, mas Jacó aqui não aprendeu com o erro dos seus pais e continuou cometendo esse erro, não sabendo administrar, e criou esse conflito, né? Esse conflito na vida dos seus filhos, por falta de administração. Avançando para o nosso segundo ponto, o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó. E quanto os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no. Nós vemos aqui que Jacó dá um presente, manda fazer uma túnica de várias cores para José. Na realidade, se você for estudar sobre os usos e costumes do Antigo Testamento, né, ou Velho Testamento, dos povos antigos ali de Israel, nós vemos que as túnicas tinham no máximo 2 cores, ou uma cor ou 2 cores. Quando ela tinha várias cores, significava que a pessoa estava numa posição privilegiada, né? Estava em destaque, era uma pessoa que sobressaía e que estava, né, os outros estavam subordinados a ele. E Jacó justamente dá essa túnica, né, propositalmente, e isso provoca mais ciúme, né, mais inveja nos irmãos de José. E a túnica tinha manga comprida, e quando a manga comprida, ela atrapalhava você trabalhar. Se você olhar nos usos e costumes, as mulheres que usavam a túnica, todo mundo usava a túnica, os homens, então eles amarravam
né? A manga amarrava a parte no pescoço para poder trabalhar, os braços ficar livres. É como aquela palavra, regaçar as mangas, né? Então, eles tinham que fazer isso. Mas ali José estava numa posição privilegiada que ele não trabalhava, ele só estava fiscalizando os seus irmãos por ordem do seu pai. Então, ele usava aquela túnica quase o tempo todo para mostrar ali, né, inocentemente, né, ele não fazia de arrogância, mas o pai lhe tinha dado aquela túnica e ele tinha o prazer, o presente, e ele usava, e ele não pegava, por ser também menor, ele só, então, atendia o pedido do seu pai para fiscalizar os seus irmãos no campo para ver o que ele estava fazendo. E José, como era fiel ao seu pai, ele delatava os seus irmãos quando os seus irmãos cometiam algum erro. E isso trazia mais inveja e trazia mais rancor, né, no coração dos seus irmãos, dos seus outros irmãos, que chegou ao ponto de cometer aquilo que nós sabemos na história, na vida de José. Então, nós vemos aí que o pai, né, ele não pode privilegiar um filho em detrimento do outro, né? Se eu vou dar um presente, se eu tenho, principalmente de família grande, se eu vou dar um presente para um filho, eu tenho que dar para os outros no mesmo nível, né? Pode ser de presente diferente, mas na mesma altura, né? Não dando para um, mostrando que ele é o privilegiado, né, de preferência, e os outros são de menos, né? Então dou um presentinho mais inferior para alguém, para os demais, e um presente superior, um presente mais importante para o outro. Isso aí vai trazer, né, discórdia, vai trazer inveja e ciúme. Foi o que aconteceu. Avançando para o terceiro ponto, a inveja não permite compreender o desígnio de Deus. Tá? Então a inveja é algo terrível, né? A inveja, a pessoa não quer só adquirir ou tomar o bem que o outro tem, mas ele quer que o outro se dê mal, né? Essa é a inveja. O mal já é você querer desejar o bem dos outros. E agora pior é você desejar que o outro se dê mal. Isso é inveja. Leva a homicídio, né? E é terrível. É o que aconteceu na vida de José com seus irmãos. Deus, além desse presente do pai, aqui no terceiro ponto, a José, também havia o sonho de José, que o colocava sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José. Quando contado para os seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos não entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que acontecera alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Então aí nós sabemos a história e eles, né, conseguiram entender. Então por que levou isso? Primeiro, a túnica levou os irmãos já a criar inveja de José, né? E o privilégio que Jacó dava, demonstrado, né, naquela túnica a José. Agora José inocentemente vem e conta um sonho profético, né? Devido à preferência de Jacó, aquele presente, agora ainda mais os irmãos de José ficam furiosos, porque o sonho, né, que ele teve dos corpos celestes e ali dos molhos de trigo, tá, ainda criou mais inveja e mais rancor, mais ódio de José, né, em relação aos seus irmãos, em relação a José, tá? Atiçou mais, aguçou mais essa inveja, né? Então, veja bem que a coisa foi mal administrada. E um sonho profético, né, que Deus havia dado para José, agora se torna pior, né, a situação de José diante dos seus irmãos.
José tem o sonho e conta o sonho, né? Que estavam malhando trigo e todos os outros molhos, né, dos seus irmãos se inclinavam diante do seu molho. O seu molho ficava em pé, esquinava. Então isso era, algo que eles entenderam, que José ia governar sobre eles. Eles teriam que bater continência para José, né? José seria superior a eles. Isso deixaram eles tremendamente raivosos. E aí nós vemos agora José conta, se não bastasse, os sonhos dos corpos celestes, né? Que a lua e o sol, agora entra Jacó e a mãe de José, né? Apesar de estava morta, mas aqui ela era a matriarca, certo? Que era Raquel. Então o sol, a lua e as estrelas, as 12 estrelas, né? As 11 estrelas se inclinavam, a lua e o sol se inclinavam a José, sendo que José era, né, uma estrela também, mas as outras, e o sol e a lua, se inclinavam a José. E até Jacó ficou, olha filho, você já está exagerando, né? Até eu e sua mãe vamos ser submissos a você. Tá? Deu aí uma dura em José, né? Jacó disse isso a ele, mas aqui era Deus mostrando que posteriormente, né, lá no Egito, José ia salvar o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos da fome, porque ele seria governador. Mas o modo de Jacó, né, não tem nada de errado aqui, mas o modo de Jacó administrar e essa preferência por José é que criou essa situação de inveja, de ciúme dos seus irmãos em relação a José. Se Jacó administra de um modo diferente, não tinha problema nenhum em José contar o seu sonho. Mas aí aguçou mais, né? Fez com que os seus irmãos odiassem mais a José. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, o ciúme como causa de conflito. Então, nós vemos aqui o conflito na família patriarcal de Abraão, ciúmes também envolvendo, né? Vemos o conflito na família de Isaac, também ciúmes envolvendo, né? E agora o conflito na família de Jacó, ok? Em relação a José e seus irmãos. Então, o segundo tópico, o ciúme como causa de conflitos. A túnica, aliás, melhor dizendo, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha, no máximo, 2 cores, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos filhos, né? Gênesis 37:3. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristeza, consequências na família de Jacó. Então, como eu disse, a túnica de várias cores, né? Ela tinha manga comprida, se você olhar no livro que fala sobre os costumes do antigo Israel, era uma túnica para pessoas de posição superior, né? Privilegiada, tinha manga comprida, várias cores, né? Então, a túnica também, comum de 2 cores, tinha manga comprida. E quando eles iam trabalhar, eles tinham que arregaçar a manga, né? E às vezes tinha aquilo para tampar do sol, eles também tinham que amarrar no pescoço, certo? E então era uma túnica diferenciada, não era como as demais, porque todos usavam túnica ali como para se agasalhar do frio ou para proteger do sol. O sol lá em Israel era 8 ou 80, naquelas regiões desérticas, né? Era frio à noite e o sol de arrebentar durante o dia. Então, eles tinham que usar esses recursos. Mas essa túnica colorida era uma túnica de privilegiado, de pessoas que tinham uma posição superior. E isso trouxe, então, problema sério, né? Quando Jacó faz esse presente, mostrando, né? Os irmãos não eram bobos, mas Jacó propositalmente mostrou que ele amava mais e tinha uma predileção mais para José do que os seus irmãos. E aí a confusão estava feita,
né? Avançando para o nosso segundo ponto, ciúme ou agente do conflito familiar. Tá? Então, numa família, esse ciúme não só atinge os filhos, mas o próprio casal. Quando há um ciúme, como eu disse, exagerado, traz problemas sérios, separações e até feminicídio, como nós temos visto na mídia, né? O ciúme exagerado, possessivo, trazendo, né? E aí surgiu a Maria da Penha devido a essa situação. Ciúmes possessivo, né? A pessoa se torna um objeto do outro. Isso é pecado, isso é obra da carne. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó, né? Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo, é como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente têm no ciúme o nascedouro. Como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor. Provérbios 6:34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. 1 Coríntios 3:3. O ciúme é uma obra da carne. Então, nós vemos aí que o apóstolo Paulo fala em Gálatas e também fala aqui em 1 Coríntios 3:3. A questão do ciúme. Então, provocou esse ciúme e eles não aguentavam mais ouvir José falar. Quando José aproximava deles, era questão já deles rejeitarem, desprezarem ele, né? José, eu acredito aqui que ele não foi arrogante, ele era inocente. E como filho mimado, geralmente a gente já viu essa situação em família, o menino, tudo, o melhor é dele, tudo ele quer ganhar em tudo, até nas brincadeiras, porque é aquele menino mimado. E José, mimado pelo pai, inocentemente, ele fazia essas coisas espontaneamente. Eu acho que ele não fazia com uma arrogância, mas ele fazia pelo privilégio que o pai lhe dava. Era um garoto de 10 anos, né? Praticamente naquela época não discernia muito sobre essas coisas, sobre arrogância, né? E nós vemos que ele era uma pessoa humilde, ele não era uma pessoa arrogante. Então aqui eu discordo que José era arrogante, mas ele fazia de uma forma inocente essas coisas que eles faziam, né? Entregando seus irmãos, olhando ali, mas isso trouxe uma intolerância. O ciúme ele traz intolerância em relação a outra pessoa, né? Até mesmo na igreja nós vemos, basta Deus começar a te usar, né? E você começar agora a pregar, a ensinar, né? A destacar. Você também no louvor, você pode preparar, que vem pancada, vem porrete, vem desprezo, as pessoas começam a te olhar, né? Com desprezo, começam a te criticar. Por quê, irmão? Isso aí é o ciúme, aonde o nascedouro é a inveja, começa a criar inveja das pessoas, porque você está sendo em destaque, está sendo destacado. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Jesus era o filho amado de Deus. E os fariseus e escribas desceram-lhe a mamona, né? E levaram ele à morte. Então, mesmo, né, como José, inocentemente, sem ser arrogante, mas ele tinha, né, na sua vida, Jacó percebeu isso, ele tinha promessa de Deus. E as suas próprias atitudes, o seu sonho, demonstrava que ele seria o salvador ali da família, né? Que ele seria o estrela da família, né? Mas os seus irmãos não suportavam mais devido ao tratamento de Jacó. E eu acredito que o erro maior estava em Jacó, né? Não em José. José era um caçula, inocente, tá? Mas nós vemos isso na igreja, como eu disse, né? Meio de obreiros,
em meio dos membros, né? Pessoas começou a despontar, o porrete come. E é um perigo, irmão. E isso mata, tem matado crente na igreja. Muitos crentes que desviam, que tinham excelentes talentos, dons espirituais, mas foram massacrados. Desviam, nunca mais voltam para a igreja. Né? Matadores de crente. Então nós temos que tomar cuidado. A inveja, todos nós temos, mas ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo em sua vida, você controla, você domina sobre o seu mal, esse mal, tá? Então todo mundo tem. Existe um ciúme, no caso do ciúme, um ciúme normal, mas tem que ser controlado também, senão ele se torna possessivo. E a inveja tem que ser controlada, senão ela torna maligna. Então essas emoções estão no ser humano, mas só o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, é que controla, domina sobre isso quando nós deixamos Ele trabalhar e produzir o fruto em nossa vida, o fruto do Espírito, as virtudes do Espírito, né? As facetas do fruto do Espírito Santo. Então, avançando aqui para o nosso terceiro tópico, o terceiro ponto do segundo tópico. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúmes, pois trata-se de uma emoção humana. A linha entre o ciúme, emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Tá? Então é o que eu disse. Todos nós temos ciúme, mas tem que ser controlado, senão ele torna possessivo. Né? Quem já não trabalhou numa empresa que você destacou, né? E a galera ali, a maioria tinha ciúme, né? Principalmente empresa que tem vendas, né? Você ali, vendas a varejo, né? Que você tem que produzir, né? Para ganhar mais, certo? Comissões, somente a venda de comissões, o trabalho que você ganha comissões, você tem que se entregar mais, vender mais, e ali quando você destaca, os demais ficam com ciúme, né? Em todas as áreas, só um exemplo que eu trabalhei, né? Em lojas, eu sei como que é as coisas, certo? Então, estou dando esse exemplo aqui. Então, em todas as áreas, né? Na área profissional, na área conjugal, familiar, certo? Então, nós temos esse problema, aonde a inveja, a infelicidade, há problemas sérios, né? Muito sérios. Então, precisamos controlar o ciúme e controlar a inveja através do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer, né? Trazer essa bênção sobre a nossa vida, fazer isso em nosso ser. Tá? Avançando para o nosso terceiro e último tópico. Os males do ciúme. Vamos ver aqui, né? Nós vemos aqui no primeiro tópico, nosso primeiro tópico aqui, nós vimos a falha no tratamento dos filhos, né, por Jacó. E vimos no segundo tópico o ciúme como causa de conflitos, né, e até morte. E agora vamos ver esse último tópico, veremos nesse último tópico os males do ciúme, né, fazendo aqui a conclusão. Primeiro ponto, o ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Marcos 15 e verso 10. Né? Então, nós vemos na vida do próprio Jesus, como eu disse antes, né, que a casta sacerdotal partiu para cima de Jesus com ciúme, porque o seu ministério expandiu. Né? Ele cresceu. Então, quando você destaca, você tem que pedir a misericórdia. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né,
Você vê que no Novo Testamento não diz para você pregar sem cessar, né? Para você louvar sem cessar, mas diz para você orar sem cessar. E é justamente por isso, para que todo esse mal, né? Alguns dizem, né? A tradição aí católica, olho gordo, né? Todo esse mal, mas é inveja na questão, né? Às vezes pode nos prejudicar e nós temos que estar orando constantemente para Deus nos livrar, para acampar o seu anjo ao nosso redor e nos livrar do mal. Jesus não foi atacado por inimigos, por nações desconhecidas, por pessoas que não eram do seu convívio, da sua nação, mas foi por conterrâneos, por crentes, ali pessoas que conheciam a Bíblia, mestres, né, que tinha essa questão de mestre. A questão de mestre ali em Israel dizia a respeito de pessoas que conheciam os 613 mandamentos de Moisés, que era na área civil, na área cerimonial e na área, né, os mandamentos morais. Tá? Eles tinham que conhecer isso aí de cor e salteado. Ele tinha que entender crescente e decrescente para ser um mestre em Israel. Não era qualquer um. O que fazia parte ali do sacerdote, né, do sinédrio, né, que era os 70 ou 72, que era o STF, né, daquela época, certo? Os caras tinham que ser doutor na lei. Nicodemo veio ter com Jesus e ele disse, tu és príncipe. Jesus não disse por acaso, ele realmente era príncipe. Ele era príncipe ali em Israel. Jesus estava falando uma verdade ali. Ele estava mostrando, né, dizendo, tu és príncipe e não entende essas coisas? Né? Você tem que nascer de novo. Ora, Jesus está dizendo para ele, ô Nicodemos, você conhece as Escrituras, são elas que de mim testificam, e você não entende isso, sendo príncipe, conhecedor das Escrituras? Ele deu, né, dura ali em Nicodemos. E ele disse, você tem que nascer de novo. Porém, Nicodemos tornou-se um seguidor de Jesus, porque viu nele que aquilo que estava em Jesus era de Deus. Um homem não podia fazer aquelas coisas se não fosse, né, de Deus, se não fosse o próprio Deus, né, o Filho de Deus. Né? Então, Jesus estava ali ensinando Nicodemos, embora conhecedor. Então era isso. E foram, né, José de Arimateia e Nicodemos foram seguidores que ajudaram Jesus, né, em certas situações difíceis. Até no sepultamento, José de Arimateia que pediu o túmulo para enterrar Jesus. Então eles de longe seguiam Jesus. Tá? Mas os demais ali da corte perseguiram Jesus até matá-lo. Preferiram, né, soltar um ladrão, Barrabás, mas crucificaram Jesus. Olha aonde a inveja leva. Prefere as coisas ruins do que as coisas boas, de tanta inveja, né? Então é muito terrível isso aí, e isso são obras da carne, produzida pela carne. Segundo ponto, o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase e sempre em violência, separação e ofensa mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações das pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, se caluniam, difamam e ofendem o irmão em Cristo ou um colega de ministério, Que o Espírito Santo guarde nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Gálatas 5:25. Então foi isso que Jesus pregou ali para aqueles irmãos invejosos que ele tinha, né, da sua própria nação, que era a casta sacerdotal. Né? Ele falou, olha, vocês, ali no capítulo dos fariseus e dos escribas, capítulo 24 de Mateus, Jesus diz para eles, vocês dão dízimo do cominho, do coentro, né?
dá o dízimo nos mínimos detalhes, mas vocês esquecem do amor, do juiz, da justiça. Tá? Vocês deveis dar o dízimo, mas também deveis praticar o amor. O que faltava neles é o amor. Aí chega um doutor da lei, no capítulo 22 de Mateus, versículo 37, 36, chega um doutor da lei, pergunta, Senhor, qual é o maior mandamento? Ora, doutor da lei experimentando Jesus. Jesus disse, olha, amarás, né, ele resume os profetas e a lei de Moisés em 2 mandamentos. Todas as 613 leis de Moisés, né, e frisada também pelos profetas, ele resume em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo é o teu próximo como a si mesmo. Amará o teu próximo como a si mesmo. Se você amar a Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, você não precisa de guardar a lei. Essa é a lei do Espírito. Você não vai pecar contra Deus nesse quesito. E se você amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, você não vai fazer mal para ninguém, você vai desejar só o bem, tá? Porque aquele que não ama a si mesmo não tem condições de amar o próximo. Então primeiro eu tenho que amar a mim e depois amar o próximo, porque amando a mim eu vou amar o próximo. Mas tem pessoas que não amam nem a si mesmo. Então amar o próximo como a si mesmo. E quando você ama a si mesmo, você não vai desejar mal para o próximo, mas vai só desejar que ele seja promovido, né? Se um crente na sua igreja, um obreiro, começa a crescer, Deus começa a usar ele, você vai orar, né? Orando por ele, abençoando ele, que ele cresça, que ele faça a obra, né? Que ele seja um sucesso na mão de Deus, que ele ganhe almas, né? Você vai fazer isso. Mas quando você não ama a si mesmo, não ama Deus, tá? Você vai amar o seu irmão que está próximo de você e dizer que ama a Deus que você nem vê, nem viu, né? Você sente, mas não viu, e diz que ama o seu irmão, não ama, irmão. Quando você tem inveja, né, esse ciúme obsessivo, você vai prejudicar o seu irmão, vai menosprezar, vai virar o rosto para ele. A pessoa, de repente, começa a ser exaltada por Deus e começa a perceber que os irmãos alguns irmãos estão com o rosto virado, despreza ele, mas não, o que eu fiz? Você fica sem entender, mas não sabe que o ciúme está comendo fundo ali, né? A inveja está batendo duro. Mas é preciso de nós orarmos, até por essas pessoas, para que eles se convertam e Deus tenha misericórdia deles, porque o fim é muito triste, né? Bom, avançando para o nosso terceiro e último ponto, vencendo o ciúme. Tá? Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus, Filipenses 4 e 8. O que pensamos é o que está em nosso coração. O que pensamos é o que está em nosso coração, determinam as nossas ações, Provérbios 4, 23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria e, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13 e 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Então aqui nesse último e terceiro ponto, tem 2 pontos importantes. Primeiro, o apóstolo Paulo diz para nós, né, não deixar que o ciúme entre em nossa vida, nós precisamos de pensar nas coisas de Deus, tá? Nós temos que ter salmos, né? Temos que pensar naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que é agradável, que é de boa fama. E se há alguma coisa, né, de bom nisso pensais. Então esse é o primeiro ponto para nós ficar livre do ciúme, para nós enterrar o ciúme e a inveja. O segundo ponto é o amor. Tá? O apóstolo Paulo diz no capítulo 13 e versículo 4 que o amor, ele é bondoso, ele não é invejoso, ele não é soberbo. Tá? Então, o amor, ele não é invejoso, tá? Ele é bondoso, ele trata as pessoas, ele é sofredor, né?
ele sabe tratar as pessoas. O apóstolo Paulo diz, no primeiro versículo do capítulo 13, que se ele soubesse falar a língua dos anjos, dos homens, né? Mas ele não tiver, e soubesse todas as línguas, e ele não tivesse amor, nada disso adiantaria. Ele disse que também que poderia dar o seu corpo para ser queimado, dar toda a sua fortuna para os pobres, mas se ele não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Então o amor, irmão, se você tem dons espirituais, tem dom de cura, né? Tem dom de profecia, tem dom de maravilha, amém? Isso é muito importante. Mas se você não tiver o amor, você não entra no céu. Esses dons não vai te salvar, não vai dar condições para você entrar no céu. Mas, se você não tiver nenhum desses dons, né, eu creio que o crente, por mais fraquinho que ele tem um dom. Mas vamos supor que você não tem nenhum dom, mas se você tiver o amor, você entra no céu. Tá? Que Deus abençoe sua vida, estamos chegando ao final da nossa lição, vamos ler a conclusão para terminá-la, né? O ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13, tá? Versículo 13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas, proveniente dos vícios da alma. Então, quando você fortifica o espírito, a carne é mortificada, né? Todo ciúme, toda inveja é mortificada, porque você está, né, fortificado no Espírito Santo de Deus. E o seu espírito fica forte em detrimento à carne, né? Então, que Deus abençoe sua vida. Eu acredito que essa lição foi de grande proveito, trouxe subsídio para você, tá? Para você, no próximo domingo, de ministrar essa aula bem, né, e ser bem sucedido, que os alunos possam aprender para a glória de Deus e o nome do Senhor seja glorificado. Então, não deixe, eu faço o meu apelo, não deixe de se inscrever no nosso canal para que ele cresça, né? Compartilhe, dá o seu joinha e você será abençoado, né? É uma relação de troca, né? Até de amor, né? Uma relação amorosa, uma relação de compreensão. Tá? Eu trago subsídio para vocês e vocês se inscrevem no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e continuarei orando por você e por sua família. Bye, bye, galera. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.